Graça e paz. Você já conhece, sou Lilian Vieira e este é mais um quadro do Somos Verbo da Vida, a oportunidade de você conhecer quem somos, o Verbo da Vida aqui em Pinheiros, quem somos essas pessoas que constroem a igreja local que tanto nos abençoa e eu sei que você também é alcançado. Hoje nós recebemos a presença do pastor Edmar, ele hoje com a esposa Elizabeth, eles lideram o departamento de diaconia aqui da igreja, mas a história que ele vai nos contar não tem nada a ver com a diaconia. Você espera um pouquinho. Pastor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade de mostrar aquilo que nós temos feito durante esse período de início e até então da igreja. É isso mesmo, contar o como e porquê e para onde estamos indo, né, com o coração em que somos o Verbo da Vida e o que realizar, né, para a obra do Senhor. Como eu falei, o pastor hoje lidera o departamento de diaconato com a esposa, né? Fazem um trabalho maravilhoso. O departamento de diaconato, eu falo que é a estrutura toda do culto. É o apoio para a igreja local, para todos os pastores, para os outros departamentos. Né? O Ministério de Socorros, a abnegação e o serviço, o sacerdócio mais bonito que a gente vê na igreja acontecendo, né, pastor? Hoje vocês têm quantos sob a sua liderança no departamento? Hoje nós somos 27 diáconos. 27 diáconos. E é uma estrutura que só tende a crescer, né? Tem Sim. uma necessidade grande de crescimento. Há um crescimento em todos os níveis, né? Tanto em número, mas também na capacidade de desenvolvimento como líderes, né? Que na realidade o departamento de diaconia, por ter essas características de abnegação, Sim. de serviço, de estar nos bastidores, ele realmente é um formador de liderança. Porque as pessoas mais dos corações, né? Exatamente, essa integração de fazer o trabalho nos bastidores traz um desenvolvimento ao longo dos anos da capacidade de superação das dificuldades emergentes, né? Então isso traz uma liderança um pouco mais forte. Em um momento, eu lembro que eu conversei com o senhor um momento sobre esse desenvolvimento e o meu parecer assim, bem humilde, eu digo, mas à frente, liderando departamento aqui na igreja também, eu sempre falei para o pastor que para mim o departamento de diaconia tinha que ser o primeiro departamento onde todas as outras pessoas que têm o desejo de servir deveria passar, né? Justamente para criar essa estrutura, desenvolvimento desse caráter, o trabalho nos bastidores, formar o coração de servo efetivamente, né? Seria um caminho muito bom para se seguir. Certeza. E é assim um prazer quando a gente recebe as pessoas na diaconia, elas têm uma admiração, têm um desejo, mas ao longo do tempo elas vão se vendo sendo trabalhadas, né? E depois de uma eventual ou promoção não digo, mas assim uma transferência para outro departamento, elas veem o quanto contou esse tempo do servir no diaconato, o preparo que isso trouxe para elas para enfrentar as dificuldades, as barreiras que acontecem no dia a dia do desenvolvimento do corpo de Cristo, né? Isso, o relacionamento, né? Exatamente, eu falo que desenvolver. O material mais difícil de se lidar, mas o mais lindo quando se vê um resultado Exatamente. É o recurso humano. É humano, com certeza mas é humano. em Deus, em nós, a habilidade para que Ele nos ajude. Absoluta. Mas como eu falei, o pastor não veio para contar a história do diaconato, muito embora seja muito gostoso e a gente vai até combinar, já marcar para a segunda temporada, você voltar com a Beth. Pode ser? Teremos um grande prazer. Aí vocês voltam e contam direitinho sobre o diaconato para nós. Mas agora eu quero contar para vocês que tudo isso que vocês veem aqui acontecendo na igreja local, na questão do departamento de comunicação, a produção audiovisual, a transmissão dos cultos que a gente tem feito pela internet e tem ficado muito feliz de você ter sido alcançado com a palavra que acontece aqui na igreja local quando você está mais distante. Tudo isso começou com um coração que, curioso ali por ter estudado algumas coisas na área de eletrônica, ele começou toda a história do departamento de comunicação aqui na Igreja Verbo da Vida em Pinheiros, não foi, pastor? Com certeza, né? Falar de comunicação é uma coisa que mexe por dentro, porque relembrar a história através de algo que você fez um registro nos remete a bases e fundamentos.
Então esse era o desejo, né? Que aquilo tudo que eu estava recebendo no começo, no início de um relacionamento com o Ministério Verbo da Vida, com o Rema, aquilo era tão forte, como eu acredito para as outras pessoas também, fazer parte de um novo ministério, um ministério que fala da palavra, fala da fé. Não era só por foto. A foto ela remete, mas a imagem, o som, ele traz uma memória um pouco mais forte, um pouco mais impregnada, que vai nos remeter àquele momento. A foto traz uma mensagem, mas quando você tem áudio e vídeo, você se desloca no tempo. Você tem essa capacidade de se deslocar no tempo e relembrar isso. E é isso, quando a gente vê alguns vídeos da memória que aconteceu no início da igreja, a gente se emociona, chora, revive muito, né? Hoje, muitas pessoas que naquela época foram de registro, as mães estavam grávidas, hoje são adolescentes, são de 16, 17 anos já chegando, e a gente tem as imagens da mãe grávida ainda, né? Então, para eles e para nós, assim, é registro da história, né? E é esse ponto que até nós conversamos um pouquinho antes da gente começar aqui. Não se tinha há quantos anos? 10 anos? 15 anos atrás, mais ou menos, que a igreja vai fazer 15 o ano que vem. Mais ou menos nessa faixa de tempo. Não se tinha a dimensão do que ia acontecer na área da comunicação, especificamente nas igrejas. Depois do crescimento da música cristã, aí hoje você vê uma dinâmica onde as igrejas fazem um pouquinho mais essa força em usar questões audiovisual na propagação da palavra. Antes o que se tinha era o desejo do registro da história, não é? Com certeza. Na época, em 2001, quando nós começamos a fazer o registro, ele trouxe a igreja até aqui, o material que usava. Exatamente. Essa câmera da Sony é uma boa câmera. Na época era o top das galáxias, né? Era aquilo que se tinha de melhor em termos de captação de imagem. E a gente foi aprendendo com ela, com as filmagens assim, bem amadoras, né, que a gente tinha da família. E todo evento, Verbo da Vida, conferência, encontros. O pastor estava lá registrando. O pastor Janduí, na época, era supervisor aqui do Sudeste. Ele fazia questão de me perguntar: trouxe a câmera? Eu trouxe. Então a gente tem algumas imagens do início da Igreja de Santos. Temos imagens do início da igreja de Campinas, temos a imagem do início da igreja de Vila Matilde, né? O pastor Eliezer me chama de Rede Globo, porque onde ele me vê, ele não lembra o meu nome. Nós estudamos, fizemos o Rema juntos, éramos amigos, mas se você falar talvez Edmar, muita gente ele não vai lembrar, porque faz muito tempo a gente não convive juntos, mas se você falar o Rede Globo, ele vai saber. Ele vai saber quem então, imagens de Herênio, ministrando, imagens de Sâmia ministrando, imagem do Bispo Guto ministrando, no começo do pastor Amauri, Marisete, todo esse pessoal eu tenho alguns registros deles, né, de alguma forma por passagem na igreja. Então a gente não imaginava da dimensão que isso pudesse alcançar hoje com a divulgação da mídia, na internet. Nós não sabíamos até que chegaria tão longe, mas de fato a gente tinha esse pensamento de fazer o registro que seria de alguma forma colocado como a memória da igreja e do ministério do pastor Janduí também, que a gente pode acompanhar. E graças a Deus hoje a gente tem um material rico, maravilhoso que foi feito, a história da igreja, onde o departamento pode, na produção audiovisual hoje, já com tantos outros recursos inúmeros e diferentes do que tinha na época, contar de novo, né? Recontar essa história de uma maneira mais elaborada. E a sua formação, o senhor fez escola de elétrica e eletrônica, depois se formou na Escola Superior da Polícia Militar, mas sempre ligado nessa área, né? Sim, eu tenho uma formação em eletrônica, na época que era estudante ainda de segundo grau, né? Eu interrompi o segundo ano do segundo grau e fiquei 1 ano estudando eletrônica porque eu tinha uma paixão por eletrônica, né? E isso mudou todo o curso da minha vida, porque quando eu entrei para a Polícia Militar, eu trabalhei nas ruas, como todo um processo normal de atendimento de ocorrências, até me descobrirem com a capacidade profissional. Quando eles me descobriram com isso, eles me levaram chamava CSMTEL, que era
o Departamento de Telecomunicações da Polícia Militar. A gente trabalha com toda a área de audiovisual. Inclusive, na Polícia Militar, tem uma seção de áudio e vídeo que foi criada lá nos anos 90, que eles fazem toda a área de comunicação. Então, câmeras profissionais, eles têm uma mini TV. Sim. Então, eles fazem a divulgação em canal próprio. Mas já naquela época, eu vendo eles fazer os registros, eu fiquei muito tocado em trazer isso para a igreja. Falei, bom, se eles conseguem fazer, e eu já estava no departamento técnico, eu fiquei lá 9 anos, e eu também trouxe isso para a igreja, né? Então, não obstante a câmera, eu trabalhei 4 anos no som. Então, por 4 anos, quem levava as broncas atrás da mesa era eu. Se tinha uma microfonia, pouco microfone, muito alto, muito baixo, mais grave, mais agudo, mais médio. Porque se tem uma questão que é o calcanhar de Aquiles, né, na questão da comunicação e na transmissão, é o som, né? O áudio, ele é bem complicado, é bem complicado, não é muito fácil de se fazer. E eu só não conseguia trazer para as fitas o áudio direto da mesa, porque precisaria de muito cabo e de auxílio. Na época a gente não tinha, né? Então era só você mesmo. Era só o Rede Globo lá sozinho. Sozinho filmando. Era tipo uma câmera amadora fazendo as imagens. E às vezes isso levava uma pregação 1h10, 1h20, e nem sempre eu estava com auxílio do tripé. Sim. Muitas vezes eu estava só com ela no ombro. Trocava lá de braço, vamos segurar. Eu tenho uma pregação do início, quando a igreja inaugurou o ponto de pregação aqui próximo em Pinheiros, no buffet, onde eu fiquei 55 minutos sem me mexer numa mensagem do Bispo Guto. Então, que amor ao serviço, gente. Olha queria muito captar aquelas imagens, não podia tremer, eu estava a uma distância de 25 metros, estava longe. E a gente sabe que um movimento na câmera pequeno aqui, 25 metros, ele dá um movimento muito grande. E eu precisava enquadrar a imagem do Bispo Guto de frente para o púlpito, enquadrar a imagem dele e acompanhar os movimentos bem suavemente, porque ele se movia sem dar distorção na imagem, sem dar aquela perspectiva de que você está com a imagem tremida. Olha, vou convocar todos os operadores de câmera, todo mundo que serve no departamento para assistir essa entrevista, para ver como era antes. Era dessa forma que a gente fazia a história, a gente registrava a história. Nem sempre tinha o melhor ângulo, né? Nem sempre a gente conseguia a iluminação adequada, né? Que dificuldade. Então, essa câmera ela é dotada de 0 lux, então até no escuro você consegue fazer a imagem. Sim. Ela tem um recurso de infravermelho, então que ajudava muito. Às vezes eu entrava numa área bem escura e eu colocava no infravermelho. Ou então ela tem o recurso de refletor, né? Então a gente ligava o refletor, a bateria bem rápido, mas a gente fazia rápido as imagens. Mas conseguia fazer a imagem com qualidade, né? Sim, porque às vezes a gente ia filmar no retiro da igreja, chegava lá, as instalações não eram adequadas, a iluminação era pouca, então a gente tinha que usar o recurso da iluminação e ali carregando toda hora a bateria e sempre com cabo. Deixa eu te perguntar uma coisa, nós aqui, claro, você ficou nessa estrutura até 2011. Aí, aos poucos, a igreja foi já adquirindo material, novas câmeras, né? Mais pessoas foram chegando, o departamento foi efetivamente começando a se estruturar. Mas nós já vivemos experiências aqui, pastor Edmar, de que até uma frase, uma vez o pastor Bruno fez a menção sobre nós, que nós fazíamos assim... Nós tirávamos leite de pedra, porque o que nós fazíamos, o que nós tínhamos de resultado, com equipamento ainda limitado, né? Mas a gente conseguia algo maravilhoso. E a gente sabe o que é isso, né? A própria ação do Espírito Santo conosco, a habilidade de Deus em nós, o propósito ajustado e Ele querendo que a gente realize, e a gente prova dessas preciosidades da experiência com Ele, né? De pensar assim, meu Deus, nós não faríamos isso sozinhos. E eu imagino que, né, por conta dessas estruturas, de toda essa questão, você também viveu essas experiências, né? Sim, eu tenho uma que eu acho fundamental, que é a gente colocar o GC, né? O GC com o nome do ministrante. Sim. Então, essa câmera tem um recurso de edição, de GC. Tá. Então, em algum momento, você não conseguia fazer isso por edição. Tá. Você tinha que fazer ao vivo. Então eu tinha que digitar letra por letra e depois imprimir na própria gravação.
da fita. Em algumas fitas vocês vão ver lá que tem Bispo Gusto, Pastor Janduí no GC. Isso foi feito ao vivo com a câmera no ombro. No ombro, sem respirar. Deslocava a câmera e ia digitando, porque é bem pequeno, tocando os espaços para colocar o nome, né? Então, Bispo Augusto. Para escrever Bispo Augusto, eu levava quase 15 minutos para colocar aquele nome. Então, hoje tem um recurso da edição. E eu tenho visto que as imagens hoje que nós temos na igreja, embora as câmeras são de bons recursos, realmente tira leite de pedra. Pelas edições do Notícias, pelas edições das entrevistas, a gente nota que ninguém aqui frequentou uma emissora aí fora por 5, 6 anos como cameraman, né? Como tem hoje aqui pessoas que talvez você não esteja vendo, mas aqui tem uma galera. Tem cabo para todo lado aqui, né? Então, isso é um recurso que já está disponível hoje, mas mesmo com tudo isso que vocês têm hoje, o que vocês fazem é de uma qualidade, no meu entender, profissional. Os enquadramentos, as buscas, né? E às vezes eu dou alguns toques, né? De buscar e levar a imagem para não correr a imagem na horizontal, mas hoje eu vejo isso entre vocês totalmente superado. Era uma coisa que eu sofria na época, que depois eu tinha que muitas vezes editar aquele pedaço sozinho na própria câmera, mas hoje já está muito melhor e eu considero profissional hoje. Mas é resultado do trabalho, do serviço mesmo para o Senhor, né? Para Deus mesmo. Então a habilidade dele flui dessa forma. E eu sei que vem daí, vem dessa estrutura ainda bem limitada, mas sempre com o coração no serviço e no registro, e dizer: isso é tão precioso que eu preciso registrar, eu preciso guardar, eu preciso mostrar, né, para as outras pessoas que estão vendo ou que estão chegando na igreja ou as que ainda vão chegar agora. Nós vamos fazer 15 anos o ano que vem e a gente já está pensando em elaborar algo precioso para o aniversário da igreja com as imagens que foram produzidas ao longo desse tempo. Então é muito rico, é precioso demais. E eu queria ressaltar algo, que o pastor Janduí sempre foi um incentivador, né? Ele sempre me incentivou nisso. Ele sempre nas gravações perguntava como é que ficou, ele queria ver as fitas depois, né, de editada, e me lembrei do nosso primeiro data show na igreja, né? Isso faz a memória. É um data show Sony que a gente comprou naquela época. Assim, os custos da igreja eram bem reduzidos. Qualquer investimento exatamente, todo o investimento era bem reduzido na época. Então, um data show que era um produto de última geração, né? Você conseguia encontrar uma ou outra igreja naquela época que tinha, e uma igreja tão pequena com 70 pessoas naquela época, na Padre Garcia Velho, sair de um retroprojetor para um data show era algo assim que todo mundo de outras igrejas, as pessoas que nos visitavam ficavam impressionados com aquela imagem, mas para se comprar um data show, a gente fez um consórcio. A gente fez um consórcio entre nós na igreja para que nós comprássemos o primeiro data show. Olha, quem pode participar do consórcio? Graças a Deus, Deus nos abençoou ricamente, vieram outros. A primeira câmera profissional que o pastor trouxe dos Estados Unidos, uma câmera Canon na época, ele trouxe com muito cuidado e ele começou a se fazer as imagens mais já na era digital. Não, mas é incrível, ele realmente é um dos fãs número 1 do departamento, investe, quer e gosta muito do resultado. Vem da excelência que a gente aprendeu com ele também, né? Isso não se pode negar. Eu não consigo ficar sem me emocionar, porque a gente lembra do começo, tudo aqui era custo de oração, era custo de fé, né? Hoje eu não vejo ninguém começando uma obra de Deus sem fé, né? Seja um ministro novo, uma congregação nova, eu tenho isso dentro de mim, eu carrego isso para o meu departamento. Tudo que a gente faz lá, a gente faz em fé mesmo, precisa ser colocado em oração, porque eu não vejo uma forma de nos treinar a não ser isso, exercendo fé. Onde tudo já está na mão, onde o orçamento está pronto, é muito fácil, só você tirar, ir lá e comprar. Mas quando você não tem para finalizar um aluguel de um templo, quando você tem que fazer um consórcio para comprar um data show entre várias pessoas de dentro da igreja, onde você precisa custear uma passagem para os Estados Unidos, como a gente fez a primeira vez que o pastor foi, e a igreja precisou entrar, e ele com bastante recurso próprio fez isso, e a gente ajudando da melhor forma, investindo na vida dele. Então isso é o início. E esse departamento, ele é um orgulho, o departamento de mídia é um orgulho, o departamento de som é um orgulho da igreja.
né? Qualquer dia desse eu conto como é que a gente comprou o primeiro equipamento de som. Você vai voltar para mais. Muito bom, é bom demais ouvir isso, que hoje a gente está nesse... Amém. Nós nos sentimos muito privilegiados mesmo por poder servir nesse departamento e vemos como um sacerdócio real mesmo, aquilo que a gente quer. Pastor, agora eu faço essa pergunta para todos que nos prestigiam aqui para a conversa. Eu queria saber, a gente aprende com o pastor Janduí, onde os nossos olhos chegarem, os nossos pés chegarão. Hoje, como parceiro efetivo do ministério aqui, braço direito do pastor Janduí, seja no diaconato, seja no contexto geral da igreja, onde os olhos do pastor Edmar e consequentemente da Beth, que é a sua parceira aí para a vida toda, estão, que certamente os pés chegarão. Bom, falar disso é muito interessante porque o pastor sempre, desde o início da igreja, ele vem nos alertando sobre algo do futuro, sobre aquilo que Deus tinha preparado. Nós nem tínhamos em nós uma ideia de irmos tão longe, mas assim, hoje esses olhos têm sido abertos de uma forma mais ampla, né? E a gente quer ir até o final com isso. Então eu sei que hoje a igreja tem caminhado em aspectos de crescimento que nunca nós imaginávamos que fôssemos alcançar assim uma dimensão tão mais profunda, tão mais larga do ponto de vista de crescimento, de espiritualmente falando, mas também de tamanho, de proporção, de número, né? Hoje a gente consegue sonhar com televisão, hoje a gente consegue sonhar com obra nos Estados Unidos, hoje a gente consegue sonhar com um diaconato bem maior, com amplitude maior, não só em termos de número, mas também em qualidade do servir. Hoje você consegue imaginar líderes sendo treinados de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficiente dentro do corpo da igreja. Hoje, espiritualmente, a gente recebe uma informação de mudança de homem interior, não só na prática do servir, mas também as pessoas que servem ao Senhor têm uma mudança de dentro para fora, porque na realidade a essência é isso. É isso que nós temos sido despertados nesses últimos tempos pelo pastor Janduí, uma mudança onde se manifesta o que está dentro, né? Instigados a buscar o nosso melhor, né? E buscar o nosso melhor tira-nos da zona de conforto, porque vai remetendo a algumas coisas, alguns ajustes do ponto de vista pessoal, do ponto de vista individual, do ponto de vista de casal, do ponto de vista de líder, né? Então, para quem está perto, nós sabemos que o pastor ele é um homem bastante amável, tem uma paciência conosco, observador, mas ele nos instiga a promover por dentro, junto com o Espírito Santo, essas mudanças. E cumprimos a nossa parte. Exato. Né? Precisa alguma coisa palavra, a gente cumprir, né? Sim, através da palavra, através daquilo que nós exercemos, né, que ele coloca nas nossas mãos. Isso realmente é um exercício de treinamento. Não pense que é à toa, seja simples trocar de copo no bebedouro, seja arrumar uma cadeira, seja colocar um envelope. Isso precisa ser feito com excelência, não porque é exigido que tenha que ser dessa forma, é porque isso nos disciplina por dentro, do ponto de vista do Espírito. Isso traz uma mudança por dentro. E se nós não tivermos um relacionamento fora daqui que aponte para isso, nós não conseguimos chegar lá. E aonde os nossos olhos chegarem, os nossos pés vão chegar. Na televisão, nos Estados Unidos, no crescimento como corpo, no crescimento na área social, que é aquilo que nós estamos buscando, que é a minha área na igreja. Um projeto amplo que tem vindo aí para alcançar pessoas de dentro e fora da igreja, que a igreja precisa se fazer presente. Então, nossos olhos estão postos em projetos amplos da área social, em projetos amplos na área de crescimento de espiritualidade e número na igreja e nessa amplitude de se romper os limites do Estado e do país. Hein? E aí onde a gente pode finalizar dizendo que o céu é o limite. Sim, com certeza. O céu é o limite, só Deus sabe onde são esses planos, a gente só tem a única certeza de que são planos de paz. E como no céu não tem limite, que privilégio, não terá limite, né? Fazer parte disso tudo. Tanta coisa, olha só, a gente, se pudesse, ficava aqui com o pastor falando muito mais para que você conte. Você volta então com a Beth, com certeza, para nos contar sobre o diaconato com mais detalhes, o projeto Pão da Vida, que a Juliane estreou aqui o programa conosco, dando só uma pincelada do que foi. A gente precisa retomar isso para que você conheça o projeto mais eficaz, mais efetivamente, possa participar de alguma forma. Combinado assim? Combinado. A gente combina que vocês vão.
para mais histórias. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Você fica com mais histórias, a gente quer que você possa conhecer e desfrutar da presença de pessoas assim, tão ricas, que nos ensinam que o serviço na igreja é muito mais do que qualquer outra coisa, um sacerdócio, que onde nós somos promovidos. Eu te vejo no próximo. Somos Verbo da Vida.